Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje, falaremos sobre as estruturas da célula bacteriana. Você sabe qual, ou melhor, quais as funções que estão associadas às estruturas que compõem uma bactéria? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? As bactérias possuem uma composição celular típica das células procarióticas, sendo constituídas pelas seguintes estruturas: membrana citoplasmática, parede bacteriana, cápsula, esporos, flagelo, pile e fímbrias, nucleoide, plasmídios e ribossomos. Iniciaremos pela membrana citoplasmática. Essa estrutura é extremamente importante para a célula bacteriana, já que ela forma uma barreira que é responsável pela separação do meio interno, ou seja, do citoplasma celular, do meio externo, ou seja, do ambiente na qual a célula se encontra. A membrana citoplasmática é composta por 60% de proteínas que estão imersas em uma bicamada lipídica que compreende os outros 40% restantes, e no qual se destaca a presença dos fosfolipídios. A função mais importante da membrana citoplasmática é servir como uma, atenção, barreira seletiva, através da qual os materiais entram e saem da célula. Além disso, a membrana também está associada ao transporte de soluto, à produção de energia por transporte de elétrons, à biossíntese, como por exemplo de lipídios da membrana e de outras macromoléculas, à secreção de enzimas hidrolíticas e à duplicação de DNA. Agora, gostaria de abrir espaço para uma estrutura que durante muito tempo foi considerado como verdadeira, mas que de um tempo para cá passou a ser considerada apenas como um artefato. São os mesossomos. Esses são invaginações irregulares da membrana citoplasmática das bactérias e cuja função está associado ao processo, atenção, de divisão celular. A próxima estrutura que destacaremos é a parede bacteriana. Essa estrutura é responsável pela manutenção da forma da bactéria, além de desempenhar um importante papel no processo de divisão celular. De maneira que podemos dizer que, se não fosse a presença da parede celular, as bactérias simplesmente estourariam, visto que a pressão osmótica do interior das bactérias é muitas vezes superior à do meio externo. Agora, atenção! As paredes das bactérias gram-negativas e gram-positivas apresentam diferenças marcantes. Enquanto as bactérias gram-negativas possuem uma parede composta por várias camadas e que diferem na sua composição química, sendo, por isso, considerada mais complexa, a parede das bactérias gram-positivas, apesar de ser mais espessa, apresenta predomínio de um único tipo de macromolécula, no caso, o peptídeo glicano. Bem, em relação à cápsula, esta é uma camada que fica ligada à parede celular, como um revestimento externo de extensão limitada e estrutura definida. As cápsulas estão envolvidas nos processos
de aderência, de aumento da capacidade invasiva, de aumento da resistência microbiana a biocidas, além de atuarem como reservatório de água e nutrientes. Já os esporos, ou endósporos, como também são conhecidos, são estruturas formadas por algumas espécies de bactérias gram-positivas quando estas sofrem algum tipo de estresse ambiental ou quando o meio em que elas vivem se tornam carente de água ou de nutrientes. O processo de formação do endósporo dentro de uma célula vegetativa pode levar várias horas e é conhecido como esporulação ou esporogênese. Uma vez completada a esporulação, o esporo é liberado no ambiente, podendo sobreviver por muitos anos sob condições extremas. Em relação ao flagelo, esse tem como função conferir movimento à célula bacteriana. Cada flagelo é uma estrutura helicoidal que move a célula bacteriana pela rotação do corpo basal, seja no sentido horário, seja no sentido anti-horário, em direção a um ambiente favorável ou para longe de um ambiente adverso. E aqui uma observação. Apesar de muitas espécies de bacilos apresentarem flagelo, raramente eles ocorrem nos cocos. As próximas estruturas que falaremos são pili e fímbrias. Tanto os pili, sim, os pili, já que o singular é pilos, bem como as fímbrias, são filamentos proteicos mais curtos e mais numerosos que os flagelos, presentes em muitas bactérias gram-negativas e que, atenção, não estão envolvidos no processo de mobilidade celular. Apesar de serem estruturas constituídas por uma proteína denominada pilina, os pili e as fímbrias apresentam funções diferentes. Enquanto as fímbrias atuam como estrutura de aderência a células de mamífero e a outras superfícies, favorecendo a colonização e o surgimento de doenças, os pili estão envolvidos na transferência de DNA entre células bacterianas durante o processo de conjugação. Já o nucleóide é a região aonde se concentra o material genético na célula bacteriana, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, o DNA. O DNA bacteriano é constituído por uma única molécula longa, contínua, arranjada de forma circular de dupla fita. O DNA das bactérias, por carregar as informações genéticas necessárias e mais fundamentais para as funções celulares, torna-se vital para a sobrevivência do micro-organismo. E agora, importante, diferente dos cromossomos das células eucarióticas, os cromossomos bacterianos, atenção, não são circundados por uma membrana nuclear. Já os plasmídeos são pequenas moléculas circulares de DNA de fita dupla extracromossômicos, ou seja, não estão conectados ao cromossomo bacteriano principal. Apesar de não serem cruciais para a sobrevivência da bactéria, os plasmídeos muitas vezes acabam conferindo certas vantagens seletivas, tais como resistência aos antibióticos, tolerância a metais pesados, produção de toxinas e síntese de enzimas. E para terminar, falaremos sobre os ribossomos. Todas as células, eucarióticas ou procarióticas, contêm ribossomos que servem como locais, atenção, de síntese proteica. São os ribossomos
que cuidam de todo o processo de produção das proteínas dentro do citoplasma celular. De maneira que as células com altas taxas de síntese proteica, como aquelas que estão crescendo ativamente, possuem grande número de ribossomos. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.